positivos só são de fato positivos se tiverem a devida sustentação emocional. Isso porque são as nossas emoções que comandam a nossa disposição e a nossa indisposição para fazer as coisas. Por isso, o simples fato da gente pensar positivo não significa que nós vamos ter algum resultado emocional. É a mesma coisa que não pensar nada se você estiver se sentindo mal. Imagine que você está saindo para uma prova ou de um vestibular, uma entrevista de emprego, e aí está se sentindo inseguro, baixa estima, preocupado, medo do fracasso, e aí vem um amigo seu e bate nas suas costas e diz assim: levanta esse astral, pensa positivo. Que tipo de diferença é isso você imagina que vai fazer? Praticamente nenhuma. Porque só se você trocar, conseguir substituir um sentimento ruim por um sentimento bom, para que um pensamento positivo possa fazer algum tipo de efeito. Na verdade, pensar positivo, se sentindo mal, é a mesma coisa que sorrir sem vontade. Agora, é interessante porque muita gente também imagina, e é um erro pensar assim, de que pensamentos positivos nos tornam otimistas. E na verdade é exatamente ao contrário. Nós nascemos, a maioria de nós, por volta de 80%, nascemos otimistas, com um viés otimista, uma tendência otimista, porque isso é um mecanismo do nosso cérebro. É inato nosso, nascemos assim. Só que uma boa parte desses 80%, que é a maioria das pessoas, começa a sair daquele viés otimista, daquela tendência otimista e caminha para uma tendência pessimista, e alguns chegam aos extremos do pessimismo. Por que isso acontece? Por que a gente muda a nossa própria natureza? Acontece que a nossa educação, a nossa cultura, o nosso meio ambiente e algumas experiências ruins que a gente tem na vida, durante a formação da nossa personalidade, vai criando uma nuvem que vai encobrindo a nossa tendência otimista e nos levando para o pessimismo. E na nossa educação, claro, coisas daquele tipo que você já ouviu falar, que alguns pais faziam: olha, você nunca vai ser nada na vida, você é um burro, só tira nota baixa, olha o seu primo como ele é bom e você é ruim. Ou então, a vida, dinheiro não nasce em árvore, tem que ralar muito para conseguir alguma coisa, nada sai fácil, não é assim, ninguém da nossa família teve sucesso, porque você teria. Essas loucuras assim que a gente ouve, muita gente diz para criança ou para adolescente. Todas essas coisas, na formação da nossa personalidade, vão encobrindo a nossa natureza, que é otimista. E como é que funciona a cabeça de um otimista? Uma pessoa otimista é uma pessoa que tem uma confiança de que as coisas vão terminar bem. Eu costumo dizer que ver o lado positivo das coisas não significa negar o lado negativo, significa simplesmente ver o lado positivo. E essa é a característica principal dos otimistas. Eles veem o lado positivo das coisas e esperam que as coisas terminem bem. Mesmo numa situação ruim, eles procuram algo de positivo nela, passado o primeiro impacto. Um exemplo: você perde o emprego, um otimista perde o emprego. Então, passado o primeiro impacto, aquele choque, ele começa a observar a situação e procura algo de positivo. E ele acaba encontrando, por exemplo, uma oportunidade. Essa é uma oportunidade para eu conseguir um emprego melhor. Ou então, era o empurrão que me faltava para eu montar o meu próprio negócio. É assim que funciona a cabeça deles. Aí você pode dizer assim: mas isso aí não é um mecanismo, uma artimanha para você fugir da dor, né? A resposta é não. Não, porque eu disse que uma pessoa otimista, ela não nega o lado negativo, ela procura coisas positivas, mesmo numa situação negativa. Então,
Se uma pessoa faz premeditadamente isso para fugir da dor, começa a inventar histórias positivas ou histórias em cima de uma situação ruim que não está sentindo, na verdade é só para fugir, ela está criando uma fantasia e vai haver uma frustração logo em seguida que vai acontecer e a casa vai cair. Um otimista, ele não nega a realidade quando ela é ruim, ele agrega a essa realidade aquilo de bom que ele encontrar. Não é uma premeditação, uma autoenganação, é de fato, porque ele sente assim. E como é que funciona, como é que pensam os otimistas? Como é que funciona a cabeça deles? Quais são as características? Uma característica muito interessante é que eles dão ênfase às coisas boas da vida. Um otimista dá ênfase às coisas boas da vida. Outra característica é que ele não reclama das coisas que lhe acontecem. Não existe uma sessão lamúria na vida dele. Outra característica, ele agradece as coisas que acontecem na vida dele. Via de regra, tudo que lhe acontece, ele agradece, porque são oportunidades sempre para ele. Uma outra característica é que ele confia e acredita de que o seu sucesso será alcançado e nada o impedirá. Ele vai conseguir atingir todos os seus objetivos. Uma outra característica é que ele acredita que o mundo tem imensas possibilidades e oportunidades para se conseguir o que quer para todas as pessoas. É um mar de oportunidades o mundo. Ele acredita piamente nisso. Uma outra característica do otimista é que ele sorri mais. Eu tenho certeza que, se você conhece gente otimista, elas sorriem mais. E, por fim, muito interessante, um otimista jamais dá ouvidos a um pessimista. É mais ou menos assim que funciona, em linhas gerais, as pessoas otimistas. Existe um estudo muito interessante feito na Universidade de Yale, juntamente com um órgão governamental norte-americano que estuda o envelhecimento, e eles fizeram uma série de pesquisas e chegaram a 4 itens muito interessantes, a 5 itens muito interessantes. Pessoas otimistas, elas têm mais sucesso nos seus relacionamentos afetivos. Pessoas otimistas colhem resultados profissionais muito melhores. Pessoas otimistas, elas têm uma saúde física muito boa, e pessoas otimistas têm uma saúde mental igualmente muito boa e vivem, em média, 7 anos a mais do que os pessimistas. Uau! Bom, apesar dessa notícia ser ruim, eu tenho uma boa notícia para quem tem um viés pessimista ou para quem está se sentindo pessimista, um pouco desanimado. Você pode resgatar o seu otimismo. Uma pessoa que está com uma tendência pessimista, uma pessoa pessimista, ela pode se transformar numa pessoa otimista. Na verdade, basta que ela mude a perspectiva com a qual ela vê os eventos que ocorrem na vida dela. Com algum esforço, você não pode julgar, não deve mais julgar que uma experiência ruim é definitivamente ruim. Basicamente, o que você tem é que voltar a analisar essa experiência com detalhes e ir buscar os pontos positivos, os lados positivos dessa experiência. Muitas vezes, eu tenho certeza que muitas vezes você tentou alguma coisa e fracassou. Se você observar isso, você acaba encontrando, por exemplo, muito aprendizado. Puxa vida, durante todo esse processo, apesar de eu ter fracassado, eu aprendi muitas coisas. Esse é um lado positivo. Se você analisar mais, é bem possível que ao longo do processo você tenha reparado que existem pontos fortes em você e alguns talentos que você desconhecia.
É mais ou menos assim. Então, basicamente, para você transformar-se de um pessimista e resgatar o seu otimismo, basicamente é analisar, não julgar as experiências ruins como definitivamente ruins e observar da melhor maneira possível os pontos positivos daquela experiência. Você vai acabar encontrando-os. Por fim, as pessoas otimistas, elas são naturalmente pessoas emocionalmente inteligentes e que têm um sucesso mais breve, alcançam sucesso com maior rapidez. Por isso é muito importante você tentar resgatar o seu otimismo. E quando você estiver fazendo aquela análise de um fracasso ou de uma situação ruim e encontrar que seja o primeiro ponto positivo daquela situação, esse pontinho positivo pode ser a grande alavanca para você resgatar o seu otimismo. Por isso, não desista de procurá-lo em todas as situações, por piores que elas tenham sido.